Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nós iniciaremos a nossa terceira etapa. O nosso conteúdo é gênero textual relato, e a nossa disciplina é a disciplina de redação. Bom, gente, lembrando a vocês que as atividades estarão disponíveis na agenda eletrônica, tá? Como nós não temos um livro de redação, nossas atividades geralmente são ou na folha ou no caderno. Bom, vamos iniciar o nosso gênero textual do bimestre, né? O relato. Vamos começar pela definição, que é extremamente importante definir corretamente todos os gêneros textuais. Bom, modalidade textual que conta uma ação ou sequência de ações ocorridas no passado. Pelo nome, você já consegue entender que o relato você vai relatar, contar alguma coisa que aconteceu no passado. Então, a gente pode perceber que essas ações elas já aconteceram. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Ou seja, é um texto em que você vai contar alguma coisa que aconteceu e você vai conseguir perceber como é que o autor, né, no caso, o narrador do texto, ele se sentiu com esse fato que ele está relatando. Bom, vamos para as características, que também são extremamente importantes para cada gênero textual. Primeira característica, é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto que conta alguma coisa. Então, assim, você vai narrar, você vai contar, né? Isso acontece, por exemplo, se você for analisar um jogo de futebol, tem lá o narrador. O narrador, ele faz o quê? Ele está narrando a partida, ele está contando. Então, o texto narrativo, ele é um texto que conta alguma coisa. Pode ser descritivo. O que ele quer dizer com esse descritivo? Quando a gente fala de um texto descritivo, significa dizer que você vai descrever alguma coisa. Ou seja, você pode descrever um local, pode descrever os personagens, pode descrever um objeto. Então, digamos que eu vá relatar o que aconteceu no meu primeiro dia de aula. Aí eu posso muito bem descrever como é a minha sala de aula, né? No caso, eu posso dizer a decoração da minha sala, qual era a cor, o que tinha dentro da minha sala. Então, o meu texto ele também está sendo o quê? Descritivo. Eu estou descrevendo o local, apesar de estar relatando, contando o meu primeiro dia de aula. Então, ele pode também ter esse mesclar. Pode ser narrativo e pode ser narrativo descritivo, né? Que é quando você está descrevendo as características de um local, de uma pessoa, que são os personagens, ou de um objeto. Podem ser de fatos pessoais ou de um grupo, povo ou região. Ou seja, você pode estar fazendo um relato contando algo que aconteceu com você, ou você pode contar algo que aconteceu em uma comunidade, que aconteceu com um grupo de pessoas, que aconteceu com uma região, com um local. Você pode também contar algo que aconteceu sem ser com você, com um grupo externo. A próxima característica, gente, é o narrador, né? Ele é o quê? O protagonista. Ou seja, o narrador, ele é o personagem principal da história, já que ele está relatando alguma coisa. Isso acontece principalmente nos relatos pessoais. Quando você relata alguma coisa sua, você sempre será o personagem principal. Afinal de contas, está contando algo que aconteceu com você. O texto, gente, ele é escrito em prosa, ou seja, com parágrafos. Não vai ter versos, linhas, né? Não é um poema. Ele é um texto escrito em prosa, tem um título, tem os parágrafos, primeiro, introdução, desenvolvimento, por aí vai. Experiências pessoais. Bom, o relato, gente, ele vai contar, geralmente, alguma coisa que aconteceu, e isso vai o quê? Relatar uma experiência vivida. Ou seja, se eu for contar uma viagem, foi uma experiência que eu vivi, né? Eu contei lá uma viagem que eu fiz, que foi muito legal. Eu estou contando essa experiência que aconteceu comigo, ou seja, uma experiência pessoal, um fato que aconteceu comigo. Indicações precisas de tempo e lugar. Então, o relato, gente, se eu for contar de uma viagem, é extremamente interessante que eu seja bem precisa com relação ao tempo, quando aconteceu essa viagem, com relação ao lugar, onde eu estava, como era o lugar. Então, assim, eu tenho que ser bem detalhista nesse ponto, tanto do tempo quanto do lugar. Às vezes, quando você pede um relato, os alunos têm o costume de às vezes, quando tá faltando a criatividade, colocar, mas lá foi muito legal, foi muito divertido, foi muito legal, foi muito divertido. Eu fui com minha mãe, com não sei quem, e você esquece de contar como era o local e quando você foi. Você se prende a outros detalhes. Mas no relato é extremamente importante que você consiga deixar bem claro como era o lugar,
quando você foi, como é que estava o tempo, né? Se estava um dia frio, se era um local quente, se era uma praia. Então, assim, você tem que deixar isso bastante claro. A linguagem pode ser formal ou informal. Lembrando que o relato, quando você faz uma redação escolar, você vai utilizar a linguagem formal. Mas como nós estamos falando de maneira geral, existem relatos, textos que são relatos que estão em linguagem informal, tá? Os verbos presente e passado. Bom, existem alguns relatos que trazem verbos no presente, mas a predominância mesmo são dos verbos no passado. Já que o relato, a principal função é contar algo que aconteceu. Se já aconteceu, a maioria dos verbos estarão no passado, ou seja, no pretérito. Podem ser feitos na primeira pessoa e terceira pessoa. Bom, quando você tem um relato pessoal, ele é feito na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Então, esse relato ele é feito na primeira pessoa, porque você está contando algo que aconteceu com você. Está relatando alguma coisa que aconteceu com você. E na terceira pessoa é o ele, ela, eles ou elas, que está relacionado mais a um grupo, que nós chamamos de impessoal, ou seja, não está relacionado à minha pessoa, mas a um grupo. Então, eu vou usar o ele, ela, eles ou elas. E por isso eu chamo de terceira pessoa. Modalidades, ou seja, quais são os tipos que eu posso encontrar o meu relato? Bom, tem o oral, que é aquele que você vai falando, que são os vídeos, que você pode estar relatando. Você está nesse tipo de vídeo, geralmente, esses vídeos trazem mais verbos no presente, porque você está ali na viagem, você está filmando e você está relatando o que está acontecendo no momento. E o escrito já tem a predominância de verbos no passado, que são aqueles textos, né? Ou seja, numa redação escolar, você vai ter o quê? O escrito. Bom, e aqui eu coloquei, né, as características dos dois tipos de relato, que é o oral e o escrito. Bom, relato oral. O relato oral, gente, ele é marcado por oralidades. O que é essa oralidade? São aquelas palavrinhas que nós usamos quando estamos conversando. Por exemplo, aí, né, daí. São palavras que marcam o quê? A oralidade, quando você está falando. Também tem interrupções na fala, porque você vai pausando para respirar, você vai pausando o tempo todo, né? E gírias, ou seja, você acaba trazendo gírias também. Por quê? Porque ele é mais informal. Esse relato oral, gente, ele é marcado justamente por isso. Ele tem uma linguagem mais descontraída, mais informal. A fala vai tendo as suas interrupções, gírias, oralidades, que são características presentes no relato oral. Já o relato escrito, ele tem uma articulação mais organizada. O que isso quer dizer? Ele vai ter um título, ele vai ter o primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Ele vai ser mais estruturado, né? A linguagem, no caso, ela tem que ser a linguagem formal. Já que você está escrevendo, você vai tirar tudo que é oralidade, se aí, né? Você vai trocando, aí você troca por então. Você vai trocando essas oralidades por quê? Por palavras que sigam as normas gramaticais dentro da língua portuguesa. Então, a linguagem se torna uma linguagem mais formal. Você já não vai poder ter aquelas interrupções, né? Você vai fazer o quê? Você vai colocar as pontuações corretamente, os parágrafos. Então, ela fica uma estrutura mais organizada. E como é que eu posso transformar um relato oral em escrito? Isso é possível? Bom, imagina só que você está lá fazendo um vídeo na sua viagem, você viajou e você está filmando e relatando. Mas você quer escrever. E aí, você tem como fazer isso? Bom, tem sim. Mas existem algumas regrinhas que você tem que seguir para que esse relato escrito siga as regras de um relato escrito e saia da oralidade. Primeiro, você vai eliminar gírias, até porque a linguagem do relato escrito ele é uma linguagem formal, então essas gírias elas precisam sair. E as pausas na fala, você não vai ficar, cada vez que pausou, você vai lá e dar um ponto. Não. Ou uma vírgula, também não. Então você tem que o quê? Analisar a estrutura de uma maneira correta, e aí sim, eliminando essas pausas e colocando a pontuação de maneira adequada. Transformar marcas de oralidade como né, aí, daí, em sinônimos da norma culta. Você pode substituir por além disso, em consequência disso, então, porém, por isso. Você vai trocando as palavras por palavras que pertencem à língua portuguesa.
Isso também é extremamente importante, porque se você deixar essas marcas de oralidade, o seu texto vai ficar com a linguagem informal, e isso é inadequado. Usar pontos finais e vírgulas para evitar períodos muito longos, e assim uma leitura cansativa. Eu sempre costumo dizer para os alunos, quando você vê que tem um período, ou seja, uma frase gigantesca, 3, 4, 5 linhas, leia e procure diminuir, pontuá-la, tornar frases menores, porque quando uma frase é um período muito extenso, acaba a tua leitura ficando cansativa. E geralmente, quando ele está muito extenso, significa que você esqueceu alguma pontuação. E com isso, teu texto está errado. Então, tem que ter muito cuidado. Você não vai transcrever do jeito que a pessoa falou. Digamos que a pessoa falou uma frase, um período enorme. Você não vai transcrever da mesma maneira. Você vai pontuar e transformar esse período em frases menores. Assim, a tua leitura fica mais agradável. Bom, aqui uma informação extremamente importante. O relato sempre prioriza as ações. Gente, preste atenção. Geralmente, quando os alunos vão escrever um relato, eu já até falei isso antes, mas torna a falar, colocam muito. Foi muito divertido, foi muito legal, eu gostei bastante, era muito legal, eu gostei muito, eu me diverti, nossa, eu queria ir de novo. E isso não é priorizar as ações, é priorizar o que você pensa sobre aquele passeio. Mas uma das características predominantes do relato é priorizar as ações. O que isso quer dizer? Fale mais do que aconteceu lá, do que tinha lá, né? Como era esse local. Então, essa história de ficar, eu me diverti, foi muito legal, eu queria ir novamente, isso não é legal, isso não se enquadra dentro de um relato. Você tem que priorizar as ações. Lá tinha isso, eu fiz isso, o clima era assim. Você vai contando realmente o local. É possível falar sobre sentimentos e sensações, mas o objetivo principal é informar com foco nas ações específicas de um episódio relevante para o protagonista. Ou seja, você pode dizer que você gostou? Pode. Você pode dizer que você se divertiu bastante? Pode. Mas qual é o objetivo principal? Informar o que aconteceu nesse local, se for um relato de viagem, por exemplo. Então, o mais importante, nesse caso, não são as emoções, sensações, são as ações. Então, você tem que ter muito cuidado em não ficar repetindo que você se divertiu, que você gostou, que foi muito alegre, foi muito isso, porque o importante é priorizar ações. Elementos básicos. Quais são os elementos que tem que estar no meu relato? Primeiro, tempo. O que é o tempo? Quando aconteceu, né? Ou seja, a data. Tiana, eu preciso colocar uma data específica, dia 1º de setembro? Não, você precisa colocar quando aconteceu. Foi uma viagem no verão, foi no inverno, foi no mês tal, entendeu? Você tem que colocar quando aconteceu. Espaço, ou seja, o espaço é o local, o cenário, onde. Personagem, cuidado com os personagens, gente. Personagens são as pessoas que fizeram parte do que você está contando. Procure colocar somente as pessoas relevantes, ou seja, as pessoas que realmente fizeram diferença no que você está contando. Você não vai ficar falando, por exemplo, você foi por viagem, se a pessoa que te atendeu lá no aeroporto, por exemplo, a atendente te entregou o teu bilhete de viagem, pronto, vai ficar falando só dele? Não, por quê? Porque ele não é tão relevante na tua viagem. Então, você procure colocar no seu relato sempre personagens das pessoas que realmente fizeram diferença no que você está contando. Narrador, o narrador é a pessoa que conta, né? Que a gente já falou, tem que ter um narrador. O enredo, que é a história, as ações, que você vai seguir numa sequência lógica. E o desfecho, que é o final da história. Toda história ela tem que ter um final, ela tem que acabar. Então, tem que também ter um desfecho. E exemplos, gente, existem alguns tipos de textos que se enquadram dentro do relato. Por exemplo, o diário. O diário ele é um relato. Você pode estar dentro do diário relatando uma viagem. Então, eu estou escrevendo lá a página do meu diário, mas eu estou falando de uma viagem que eu fiz. Você está relatando, você está contando. Então, esse diário está se caracterizando como um relato. Autobiografia, você está contando da sua vida, você está relatando o que você gosta, você está relatando o que você faz. Então, a autobiografia, que é aquele texto em que você escreve sobre a sua vida, ele também é um tipo de relato.
O relato pessoal, que aí sim é um texto que você está somente contando, você não pegou esse texto, não, eu quero escrever só meu relato pessoal falando da minha viagem, mas eu não vou colocar no meu diário, só vou escrever um texto contando uma viagem minha. Então, um relato pessoal, que você está relatando algo que aconteceu com você. Boletim de ocorrência, pois é, o famoso BO, também é um relato. Quando você, digamos que a pessoa teve uma assaltada, roubaram o carro dela, ela vai na delegacia e ela vai relatar na delegacia tudo o que aconteceu, que vai ficar notificado nesse BO. Então, nesse boletim de ocorrência, que a gente chama de BO, vai estar relatado o fato. Então, o boletim de ocorrência também é um tipo de relato. Currículo vitae, o currículo que você coloca lá seus nomes, seus dados, experiência, o grau de escolaridade. Você também está relatando características suas, também é um relato. E o relato histórico, que é aquele que você traz alguma coisa que aconteceu no passado, que tem a ver com a história, que você também está relatando, contando, também é classificado como um relato. Estrutura, ou seja, como é que eu tenho que estruturar o meu texto de relato? Primeira coisa que nós temos que saber é que a estrutura do relato ela não é fixa. Não é aquele texto que é obrigatório você colocar a introdução, argumento, né? Aqui na receita você tem que ter os ingredientes, o modo de fazer. Enfim, ele não tem uma estrutura fixa que você vai seguir. Mas a gente tem um guia que auxilia, que torna o teu relato mais interessante. A primeira coisa é que algumas perguntinhas têm que ser respondidas com o teu relato. A primeira é quem, ou seja, o narrador que produz o relato. Então, no teu relato tem que conter quem é esse narrador, o que está acontecendo, ou seja, o fato que você vai narrar, por exemplo, é uma viagem, ou então um primeiro dia da escola, quando também tem que estar no teu relato, que é quando aconteceu, o tempo, né? Onde, que é o local, o famoso cenário, onde se passou a tua história que você está relatando. Como aconteceu, de que maneira aconteceu aquilo que você está contando e por quê, qual é o causador do fato, o que causou esse fato que você resolveu relatar. Bom, e aqui eu coloquei também uma estrutura que fica interessante dentro do teu relato. Primeiro, o título. O título, gente, no relato, por incrível que pareça, ele não é obrigatório. Mas, quando você vai fazer um relato em redação escolar, o título é obrigatório. Ah, Tia Lânia, mas eu estou só relatando aqui um passeio que eu fiz. É obrigatório? Não. Ah, Tia Lânia, eu estou fazendo uma prova de redação na escola. Uma redação escolar. É obrigatório? Sim. Bom, primeira coisa, o título tem que deixar o tema mais claro. E ele deve ser simples e direto. Por exemplo, vou contar uma viagem que eu fiz para a Disney. Minha viagem à Disney. Esse seria o meu título. Por quê? Porque ele tem que ser bem direto. Ele não vai ser aquele título que você não tem noção do que você vai contar. Ele é um título que, assim que você lê, você já sabe o que vai estar naquela história. O tema. O tema é o assunto que será abordado. Por exemplo, viagem. Fica dentro da introdução. Então, esse tema ele tem que estar dentro do meu primeiro parágrafo. E é o assunto que eu vou abordar. Se foi uma viagem, ou se foi um passeio, as férias, enfim. O meu tema é o assunto que eu vou abordar de maneira geral no meu texto. Primeiro parágrafo nós chamamos de introdução, que é o que você vai introduzir, começar a sua história, que é um trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Ou seja, aquele parágrafo que vai contar o que você vai relatar, já fica bem nítido ali se você vai falar de uma viagem, ou do seu primeiro dia de aula, ou se você vai contar algum fato histórico, já fica bem na cara o que você vai falar. É possível encontrar o local, o tempo e os personagens que fazem parte da narrativa. Os relatos, geralmente, no primeiro parágrafo, já dão uma ideia do local, né, onde aconteceu, do tempo, quando aconteceu, e de alguns personagens. Ah, Tia, tem que estar todos os personagens no primeiro parágrafo? Não. Você pode colocar os primeiros, por exemplo, se você fez uma viagem com a sua família, você pode colocar lá que faz sua família. Né? Mas você pode, no decorrer da sua história, introduzir outros personagens. Personagens, né? Mencionar somente as pessoas relevantes, como eu falei. Você não vai sair falando de todo mundo que apareceu durante aquele processo que você está contando no seu relato. Você vai colocar os personagens que realmente fizeram diferença, ou seja, participaram ativamente da história que você está relatando. E o desfecho, que é após apresentar a sequência de fatos, que é o teu enredo, né? Que é a ordem dos acontecimentos,
é extremamente importante pensar numa conclusão para o seu relato, ou seja, é importante que você pense em como terminou aquela história, para você não ficar pensando assim, e aí, o que aconteceu? Poxa, a pessoa nem colocou o final da história, eu não sei se ela gostou, se ela não gostou, como é que foi, como é que terminou. Então, é extremamente importante que tenha esse desfecho, que é o final da sua história. Bom, aqui, gente, eu coloquei um exemplo de um relato para que vocês possam entender melhor. Bom, no primeiro parágrafo, você pode perceber, ó, viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. Você já consegue perceber, bem no primeiro parágrafo, que essa pessoa ela fez uma viagem. Essa viagem foi para a Turquia e que a cidade é uma cidade belíssima e as pessoas são bem simpáticas. A cidade que hoje se chama Istambul já foi Constantinopla e antes Bizâncio. Fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano, foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada. Então ela vai contando algumas características também desse local, porque ela quer deixar o relato bem interessante. E aí no segundo parágrafo ela já começa a entrar nos detalhes dessa viagem. Hoje, caminhar pelas ruas, palácios e mercados de Istambul é sentir todas as camadas de civilização que ali coexistem. Olha só, ela está falando dos sentimentos dela, né? Ou seja, que você sente tudo que aconteceu naquele local. Ela está relatando os sentimentos. Viver com as diferenças, mantra repetida a exaustão dos tempos atuais, é um dos princípios que guiou por séculos a formação da cultura istambuliota. Ou seja, ela também está contando como é que é lá, como é que eles vivem com essa questão da diferença, né? Então, ela está relatando tudo que ela está vivendo lá. Cheguei a Istambul com neve, a paisagem onde fica ainda mais delicada com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve. Ela já está relatando o tempo, né, que estava com neve, como é que estava a paisagem, o que é que tinha lá, que eram igrejas, mesquitas. Está vendo que ela está relatando tudo que aconteceu lá. Na véspera da ida para Capadócia, nevou muito em Goreme, o que fez com que as montanhas e as formações únicas das chaminés de fadas estivessem cobertas de branco. Você pode perceber que ela está o quê? Ainda nas ações, o que está acontecendo lá, está priorizando isso. E aqui a gente vê que eu retirei um trecho, né? Essa partezinha dos 3 pontinhos. E aí nós iremos para o final da história, o desfecho. Olha como o desfecho é importante para terminar essa história. Minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário, foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. Então ela já está o quê? Agora ela está falando dos sentimentos de uma maneira melhor. Por quê? Porque ela já está terminando a história dela. No decorrer todo da história foram ações. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi a iniciação do Oriente Médio. Ou seja, ela está querendo dizer o quê? Que ela iniciou essa caminhada, esse conhecimento pelo Oriente Médio. Provavelmente ela vai viajar novamente para outros lugares. Ela já me chama para uma próxima viagem em novos destinos, tá vendo? Ela deixou bem claro que ela pretende viajar novamente para a região do Oriente Médio. A lamparina, enquanto num passeio pelas ruas de Istambul, vai trazer meus próximos desejos. E aí ela já termina dizendo o quê? Que provavelmente ela vai relatar uma próxima viagem que ela fizer no futuro e provavelmente para a região do Oriente Médio, já que ela gostou tanto. Bom, gente, eu termino a nossa aula com uma mensagem, né? Apaixone-se por estudar, pois é isso que tornará o seu sonho realidade, ou seja, sua profissão, seus desejos, né? O que você está sonhando tanto, que você almeja tanto no futuro. Ah, Tielane, tem muita gente que fala, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E a maneira de tornar isso possível é através dos estudos. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo, que vocês tenham gostado das nossas aulas, dessa aula especificamente, de todas as outras, e continuem estudando e acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!